Obrigado, pastor Eliezer, por esta honra de poder estar neste lugar e poder abrir a palavra, explicar a palavra aos irmãos que vieram a esta casa nesta manhã para adorar ao Senhor, os nossos queridos irmãos que estão em seus lares, que não puderam vir aqui por algum motivo, que estão cultuando ao Senhor juntamente conosco nesta manhã. Que o Senhor possa repartir com cada coração aquilo que Ele tem para nós nesta manhã. Eu quero, antes de ler o texto, eu quero ler um outro texto que vem abençoar o nosso coração em relação às nossas primícias. Provérbios capítulo 3, versículo 9, diz: honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Estou lendo na NVI nesta manhã. Os seus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus barris transbordarão de vinho. Eu estou no caminho do Senhor há 58 anos. Jesus me salvou no dia 26 de janeiro de 64. E desde quando eu fui batizado, que eu sou dizimista, crente dizimista. Meus filhos me viram, a mim e a minha esposa, a Marilene, dizimando. Todos os meus 3 filhos são dizimistas e têm experiências com a bênção de Deus na vida deles. Fui com Wagner há 10 anos. Wagner foi comprar um carro zero, Celta, zerinho, ali na 24 de maio. E nós estávamos comentando: Wagner, esse carro aqui, 10 anos. Disse: sim, pai, Deus guardou esse carro durante 10 anos. Ninguém roubou esse meu carro os 10 anos. Às vezes Deus permite que a gente experimente umas tribulações para a gente avaliar. Deus permite. Eu já fiquei com o meu carro parado em cima da ponte Rio-Niterói. Mas de um minuto para o outro, parou na frente do carro um carro que carrega, que remove os carros parados. E o indivíduo veio conversar comigo. E ele colocou meu carro para cima do reboque. Eu queria deixar o carro lá para o Niterói, na oficina. Ele disse: o senhor mora onde? Eu disse: moro em Genópolis. Eu cobro o senhor mais tanto e eu dou a volta na ponta e deixo o seu carro do senhor na porta da sua casa. Eu falei: é isso aí. E era irmão também em Cristo Jesus, aquele motorista daquele reboque. Irmãos, esse texto que nós lemos aqui de Provérbios 3, 9, o verbo honrar no hebraico está no piel. E o piel é um verbo intensivo. Então a tradução deveria ser: honre grandemente o Senhor com os teus bens. Essa é a tradução fiel que está na BTX, na Bíblia Textual. Honre grandemente o Senhor com os teus bens. Não honrar simplesmente, mas honrar grandemente. Honrar muito. Eu quero dizer para os irmãos que esta área da fidelidade é uma área que Satanás põe a pata dele. E Satanás fica botando dúvida na nossa cabeça. Como é que você vai dar o dízimo se você tem aquele cartão de crédito que você tem que pagar no dia 12? Como é que você vai dar o dízimo se você está precisando fazer isso, aquilo outro? Satanás põe dúvida. Mas, irmãos, dizimar é uma questão de fé. Eu dizimo não porque as minhas finanças estejam muito boas. Eu dizimo não porque eu não tenho uma porção de coisas que eu preciso fazer, mas eu dizimo porque eu creio que Deus, Ele é aquele que pode prover todas as coisas. É aquele que pode fazer surgir um manancial no deserto. É aquele que pode me surpreender. Por isso é que eu dizimo ao Senhor.
Mas o inimigo vem dizer assim o seguinte: você já dizima janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agora tem 13º, de 13º você não precisa dizimar não. Satanás vem falar isso na nossa orelha. Mas a Bíblia diz: honra o Senhor grandemente com todos os teus bens. Ah, na empresa eu tenho um fixo e eu tenho comissões, eu vou honrar o Senhor só com o fixo, a comissão eu não vou. Você vai honrar o Senhor com tudo que o Senhor te dá. Irmãos, Satanás trabalha nessa área. Satanás vem colocar dúvida, mas quando a gente com fé, obedecendo a palavra, coloca sobre o altar do Senhor o que é dele. Senhor, aqui está as primícias, os primeiros frutos de tudo que o Senhor me deu. Irmãos, acontece alguma coisa no mundo espiritual. Acontece alguma coisa realmente que a gente não sabe explicar. As surpresas que Deus nos dá. E a gente glorifica: Senhor, louvado seja o teu nome, porque o Senhor mandou esse recurso, o Senhor abençoou, o Senhor não me deixou envergonhado, o Senhor realmente me deu grande bênção. Então aqui está: honre grandemente o Senhor com todos os seus recursos, não apenas com parte, com todos os seus recursos, e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Lá na vida do povo de Israel não havia moeda, não havia notas de 100, 200, o povo trazia o trigo, a primícia do trigo, a primícia da cevada, a primícia das uvas, trazia a primícia do rebanho para o templo lá em Jerusalém, revelando assim a sua fidelidade ao Senhor. Então eu quero estimular os irmãos neste final de ano, quando a nossa igreja tem um pouco mais de despesas, porque nós temos de 13º dos nossos funcionários, a igreja tem zelador, a igreja tem secretária, a igreja tem aqueles que trabalham, então nós precisamos de mais recursos. E irmãos, nós temos um grande privilégio, o privilégio de financiar o reino de Deus. Cada dizimista é um financiador do reino de Deus na terra através da igreja. Cada dizimista, cada ofertante. Há muita gente financiando o mal, financiando as drogas, financiando a prostituição, financiando coisas ruins. Nós temos o privilégio de financiar o reino de Deus na terra através dos nossos dízimos e através das nossas ofertas. Então o Senhor diz lá em Malaquias: faça a sua parte, traga os dízimos à minha casa, e depois você faça a prova de mim. Irmãos, eu só tenho como orar a Deus, dizendo: Deus, acabou o dinheiro. Se eu já fiz a minha parte, então ser dizimista é uma questão de inteligência. Como é que você vai falar com Deus que você está precisando, que acabou, se você não fez a sua parte? Deus está dizendo: você não fez a sua parte, como é que você quer que eu faça a minha? Então, quando eu faço a minha parte com fé, Deus está vendo, e Ele diz que vai recompensar, que Ele vai abençoar, que Ele vai trazer situações novas. Eu não sou contra os irmãos que fazem os seus seguros de carro, os seguros de tantas coisas, porque nós vivemos numa cidade realmente muito violenta e cada vez vai aumentando mais. Mas eu fui conversar com um diácono lá da igreja de Petrópolis, ele tinha um táxi. Eu disse: irmão, diácono, você tem seguro desse carro? Ele disse: não tenho seguro não, sou dizimista. Eu nunca me esqueci da palavra desse irmão, uma palavra ousada, né? Eu não estou querendo estimular os irmãos a não protegerem os seus bens, mas isso nunca esqueci, pastor. Ele falou: eu sou dizimista. Se Deus permitir que o ladrão leve o meu carro, ele vai levar, mas eu sou dizimista, não vou dar dinheiro para a seguradora, não. Cada um tire as suas conclusões desta palavra, como eu tirei as minhas conclusões. Não estou dizendo para os irmãos fazerem isto ou aquilo.
Honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. E o que vai acontecer? Os seus celeiros ficarão plenamente cheios. Os seus celeiros ficarão plenamente cheios. E os seus barris transbordarão de vinho. Um irmão, uma irmã, dentista, membro da Igreja Batista de Manguinhos, Memorial de Manguinhos, onde eu pastoreei, ela disse: pastor, quando eu venho com minhas filhas do supermercado e eu trago aquelas muitas bolsas das coisas que nós compramos, a primeira coisa que nós fazemos, eu e minhas filhas, eu levanto as mãos e digo: Senhor, obrigado, porque mais uma vez nós podemos ir ao supermercado, nós podemos trazer alimento para a nossa casa, suprimento para a nossa casa. Ó Deus, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Irmãos, cada vez que eu vou ao supermercado e eu posso trazer alimento para minha casa, eu digo: Senhor, muito obrigado, como Tu és fiel. Não tem faltado o pão sobre a mesa, não tem faltado aquelas coisas que a gente gosta, de comer uma fruta, de comprar uma uva, de comprar um pêssego, enfim, não tem faltado. Por quê? Porque Deus é fiel para com aqueles que o colocam em primeiro lugar. Mas essa não é a pregação, e hoje nós ainda vamos ter momentos grandes de louvor. Vamos ao texto de Hebreus capítulo 11, versículos 33 a 35. Hebreus 11, 33 a 35. Vejam aí no seu celular, na sua Bíblia, se pudermos ter aqui na tela, vai ser uma bênção, porque eu quero falar para os irmãos nestes minutos que me restam, sobre uma seleção mais do que vencedora. Uma seleção mais do que vencedora. Vamos dizer juntos, irmãos? Uma seleção mais do que vencedora. O texto de Hebreus capítulo 11, 33 a 35 diz assim: não tenho tempo de falar de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os profetas, os quais pela fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento de promessas, fecharam a boca dos leões, apagaram o poder do fogo e escaparam do fio da espada. Da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na batalha, puseram em fuga exércitos estrangeiros. Uma seleção mais que vencedora. Hoje, 20/11, é o início da Copa do Mundo. Uma seleção. Cada país selecionou, cada técnico selecionou os seus melhores, uma seleção dos melhores. Os flamenguistas estão chorando aí porque não escalaram o Gabigol. Mas o técnico escolheu os melhores para representar o Brasil. E nesse capítulo 11, aos Hebreus, nós temos uma seleção mais do que vencedora. Eu gostaria que você pensasse: o que é vencedor neste mundo? O que é um vencedor na sociedade brasileira? E o que é um vencedor segundo Deus? Porque o conceito de vitória para o mundo é um. O conceito de Deus sobre quem é vitorioso é o outro. Uma seleção vitoriosa só deve saber fazer duas contas na matemática: a conta de somar e a conta de multiplicar. Uma seleção vitoriosa não faz conta de dividir e nem de diminuir. E esperamos que a nossa seleção some e multiplique gols, ao invés de levar muitos gols.
Uma seleção vitoriosa está preocupada em somar e multiplicar. E nós da igreja também, irmãos, não precisamos saber fazer essas duas operações da matemática. Nós não precisamos saber dividir e não precisamos saber diminuir. Amém, Maria de Deus? Só somar e multiplicar. Há algum tempo eu e Wagner fomos a Volta Redonda para assistir um jogo do Botafogo. E nós chegamos lá meia hora antes, né, Wagner? Pegamos aqui a Dutra. Irmãos, meia hora antes, estava lotado. Hoje de manhã, nós chegamos um pouquinho antes das 9, o nosso Chicão estava ali na porta, como um bom diácono ali. E o povo foi chegando, eu disse, Chicão, Francisco, falei sobre isso, fomos assistir o jogo do Botafogo. Meia hora antes do jogo começar, o estádio estava lotado. Eu acho que nós estamos precisando ser uma seleção mais do que vencedora, em relação à igreja, ao nosso fervor, ao nosso desejo de chegar mais cedo, o nosso desejo de abraçar o irmão. Ficamos longe dele a semana inteira, nós queremos ver os nossos irmãos, chegarmos animados para a igreja, chegarmos como atletas de Cristo, chegarmos como uma seleção vencedora. E não trôpegos, andando, arrastando os nossos passos, mas chegarmos com toda alegria. Eu sou do tempo em que os crentes se preparavam no sábado para estarem na igreja no domingo. As irmãs faziam o almoço no sábado para o domingo estarem livres para vir à escola bíblica dominical. Ah, irmãos, os tempos mudaram, e mudaram um tanto para pior. Eu estava dizendo que o nome disso é zelo. Quanto mais zelo nós temos pela igreja, pelas coisas de Deus, pela palavra, pela pregação, pela evangelização, quanto mais zelosos, nós seremos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Mas eu vejo aqui nesse capítulo 11, a seleção mais que vencedora. Abel está no versículo 4. Enoque está no versículo 5, Noé está no versículo 7, Abraão está no versículo 8, Sara está no versículo 11, Isaac está no versículo 20, Jacó está no versículo 21, José está no versículo 22, Moisés está no versículo 23 e 24, Raabe, aquela mulher que acolheu os espias de Israel nos dias de Josué. Esta mulher está aqui neste time, desta seleção mais do que vencedora, no versículo de número 31. E o texto vai falando de Gideão, de Baraque, de Sansão, até de Jefté. Por quê? Porque Jefté colocou Deus em primeiro lugar, fez um voto meio doido, mas ele revelou fé. Deus é mais importante para mim do que minha filha, do que meu filho, de quem vai sair de dentro da minha casa. Deus é mais importante. Jefté está no time. E Davi, Samuel, os profetas. Ah, meus queridos, e aqui nesse versículo 33, nós encontramos as conquistas desta seleção mais do que vencedora. Versículo 33 do capítulo 11, os quais pela fé conquistaram reinos. Uma seleção que conquistou reinos, praticaram a justiça. Nós estamos vivendo no Brasil em que a nossa justiça, essa coluna chamada justiça, está grandemente abalada. O Brasil clama por justiça. O Brasil clama por justiça. Praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento de promessas. A irmã Sara, idosa, com 90 anos, recebeu uma promessa de que ela seria mãe. E ela creu que Deus iria cumprir a promessa na sua vida. E ela com 90 anos, e Abraão com 100 anos, tinham agora um menino, chorando e alegrando a tenda deste grande servo de Deus,
chamado Abraão. Alcançaram o cumprimento de promessas, fecharam a boca de leões. Fecharam a boca de leões. Ah, irmãos, Daniel é esse valoroso servo de Deus que, por amor a Daniel, Deus fechou a boca daqueles leões. E por amor a você também, meu irmão, minha irmã, Deus pode fechar a boca de leões. Amém, irmãos? Esse que quer te devorar, essa situação que quer te devorar, Deus pode fechar a boca desse leão e trazer grande alegria ao seu coração. Diz o texto ainda: apagaram o poder do fogo, Sadraque, Mesaque e Abednego. O fogo nada era para esses três. Deus mandou um anjo lá na prisão, lá naquele fogo crematório lá, dos dias lá da Babilônia. Apagaram o poder do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na batalha. Puseram em fuga exércitos estrangeiros. Esta é a seleção mais do que vencedora que eu encontro aqui na carta aos Hebreus. Que a palavra nos recomenda nesta manhã a seleção mais do que vencedora deste tempo. O que a palavra recomenda para mim e para você? Está aqui no capítulo 12, no comecinho. Versículo 1 do capítulo 12 aos Hebreus: portanto também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, estamos rodeados por uma seleção mais do que vencedora, temos diante de nós uma escalação extraordinária, cujo técnico é o Senhor. Homens que no seu tempo conquistaram coisas extraordinárias. Que a palavra nos recomenda nesta manhã a seleção mais que vencedora deste tempo. Eu e você. Primeira coisa está no versículo 1 do capítulo 12. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha. O que está atrapalhando você? O que você acha que está te atrapalhando? O que está impedindo de você andar mais rápido? A mochila talvez esteja muito cheia. Se você tem uma mochila de 30 quilos nas costas, você vai ter dificuldade de correr. Então temos que nos desvencilharmos dessa mochila, das coisas que estão dentro dela, para que nós tenhamos mais velocidade. Corramos com perseverança. É a segunda coisa que está no versículo 1 ainda. Corramos com perseverança. Não correr só uma semana, não correr só um mês, mas correr com perseverança, correr sempre. O atleta de Cristo precisa correr sempre. Corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. E no versículo 2, nós encontramos que nós precisamos estar com nossos olhos voltados para a meta, para o alvo que nós precisamos alcançar. Olhando para o alvo, diz o versículo 2 assim: tendo os olhos fitos em Jesus, tendo os olhos fitos em Jesus, tendo os olhos fitos em Jesus. Os seus olhos estão postos em quê? Na política brasileira? Seus olhos estão postos na sua empresa? Eu orei por um jovem, meu vizinho, ontem. Na sexta-feira, orei por ele. E eu perguntei, igual o pastor nos ensinou aqui,
na quarta-feira passada. Irmão, se você não veio quarta-feira passada, entre lá no YouTube e escute aquela mensagem. Já escutei umas 3 vezes, pastor. Escutei aqui uma, mais 3, já escutei 4 vezes. E uma das coisas que cada um de nós, que é um atleta de Cristo, que faz parte da seleção mais do que vencedora, chegue para alguém e diga assim: você está precisando de uma oração? Vamos treinar? Diga aí para quem está do teu lado: você está precisando de uma oração? Está precisando de oração? Irmãos, um jovem falou para mim assim: eu não estou precisando não, mas oração nunca é demais. Orei com ele no meio da rua. O outro que eu fui visitar, meu vizinho: você está precisando de uma oração? Ele disse: sim. Orei por ele. No final ele disse: a minha empresa vai fechar as portas. E esse jovem, ele não tem pai, não tem mãe. Pai faleceu, a mãe faleceu. Então eu pude perceber que o medo, que a apreensão estava no coração dele. Eu cheguei na hora certa, em nome de Jesus, para fortalecer aquele jovem, meu vizinho. Você está precisando de uma oração? Irmãos, quem é que não está? E aí você ora. Qual é a tua necessidade? Eu estou doente. Eu estou com um problema financeiro, eu estou com uma situação, eu preciso de uma casa para morar. Ore, porque Deus vai operar e essa pessoa vai se lembrar que você orou por você, que você orou por ela, e Deus vai fazer algo realmente maravilhoso. Manter o olhar firme em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Não tire os seus olhos. Há um hino que no passado, não sei se era o Luiz de Carvalho que cantava, dizia assim: não tire os olhos de mim. Irmão Joaquim está aí? Conhece, irmão Joaquim? Não tire os olhos de mim? Não tire os olhos de mim. Esse é o grande problema, que a gente para de olhar para Jesus, a gente para de ver o nosso modelo, a gente fica olhando para a direita, para a esquerda, olhando para o outro. Não podemos tirar os nossos olhos de Jesus e do seu maravilhoso exemplo para cada um de nós. E queridos, eu vou para o fecho desta fala aos irmãos nesta manhã alegre e abençoada na casa do Senhor. Irmãos, não há premiação para os perdedores, só há premiação para os vencedores. Amém, irmãos? Então diga: eu sou um vencedor, eu sou uma vencedora em Cristo Jesus. Existe premiação para mim, existe galardão para mim. Deus tem bênçãos para a minha vida, porque eu não sou um perdedor, eu sou um ganhador, um vencedor em Cristo Jesus. Efésios capítulo 2, versículo 7, vamos ver o que o Senhor Jesus diz para a igreja de Éfeso. 2,7, o Senhor está dizendo: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Irmãos, Adão e Eva não comeram desse fruto, mas o vencedor em Cristo Jesus vai comer daquele fruto, da árvore da vida. E eu, como gosto muito de maçã, gosto muito de frutas, irmãos, deve ser delicioso este fruto da árvore da vida. E no Apocalipse diz que é para o alimento e as folhas para a saúde das nações. Antes de ontem, um vizinho disse: eu só poderia me trazer um galho, folhas de manga. Disse: olha, o pé de manga é muito alto aqui atrás da minha casa, mas lá no sítio tem pé de manga, mas eu vou trazer um galho de manga para o senhor, de folha de manga. Diz: porque o chá da folha da manga é muito bom. Nunca ouvi isso, mas ele deve ter sabido disso, que o chá da folha da manga é muito bom. Então, para a igreja de Éfeso, tem aqui uma promessa para o vencedor. Para a igreja de Esmirna, capítulo 2, versículo 11, o Senhor está dizendo: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de modo algum, sofrerá a segunda morte. Amém, irmãos? Nós vamos experimentar a primeira morte, se Jesus não vier antes, porque nós seremos arrebatados.
Mas há uma segunda morte. A segunda morte é a separação eterna da pessoa de Deus. A primeira morte é a nossa separação do nosso corpo. A segunda morte é viver eternamente separado de Deus. Isso vai ser terrível, passar a eternidade longe de Deus, junto das pessoas mais ruins que já passaram na face desse planeta. Desde Caim, que matou o seu irmão, e vai avançando pelos homens malignos aí mencionados na história. Você vai estar lá no inferno junto com o Hitler. Você vai estar lá junto com o Mao Tse Tung. Você vai estar com esses homens que mataram milhões. Você está lá com as pessoas piores, estarão neste lugar, mas nós não experimentaremos a segunda morte. Pérgamo 2,17 tem também premiação para a igreja de Pérgamo. 2,17 diz: aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, irmãos, não existe premiação para o perdedor. Ao vencedor darei do maná escondido. Do maná escondido. Também lhe darei uma pedra branca com um novo nome nela escrito, conhecido apenas por aquele que o recebe. Aqui na igreja de Pérgamo, a área jurídica da igreja de Pérgamo, ou melhor, da cidade de Pérgamo, o tribunal lá do júri, havia umas pedras pretas para condenação e para absolvição, pedras brancas. Estarão feitas as contagens para ver se a pessoa seria condenada ou absolvida. O Senhor está dizendo para a igreja de Pérgamo: ainda que os homens aqui deem uma pedrinha preta para você, eu te dou a pedra branca da absolvição. Amém, irmãos? Cada um de nós, não apenas os irmãos de Pérgamo, vamos receber a absolvição completa, porque nenhuma condenação há, mas para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Mas, capítulo 2, versículo 26, a igreja de Tiatira também, esta igreja mais do que vencedora, essa igreja militante, nós temos aqui no versículo de número 26, a igreja de Tiatira, Apocalipse 2:26, aquele que vencer e fizer a minha vontade. Irmãos, você está fazendo a vontade de Deus ou está fazendo a sua vontade, a vontade da sua cabeça, a vontade de pessoas? Aquele que fizer a minha vontade. Uma seleção mais do que vencedora é uma seleção que faz a vontade de Deus. Até o fim, darei autoridade sobre as nações. Nós não entendemos bem esse mistério, mas o Senhor está dizendo que dará, na sua volta, a autoridade para os vencedores nele sobre as nações. Mas a igreja de Sardes também tem uma promessa, e a promessa é para os vencedores. Capítulo 3, versículo 5 diz assim a palavra: o vencedor será igualmente vestido de branco. Jamais apagarei o seu nome do livro da vida, mas o reconhecerei diante do meu Pai e dos seus anjos. Uau, irmãos! Glória a Deus! Olha que promessa! O vencedor será igualmente vestido de branco. Ainda que nós sujemos muitas vezes a nossa pele no pecado, nesta caminhada, nesta luta da vida cristã, nós somos branqueados, purificados no sangue de Jesus. O vencedor será igualmente vestido de branco. Jamais apagarei o seu nome do livro da vida. A gente tem pregado uma vez salvo, salvo para sempre. Mas quando eu chego nesse versículo, pastor Eliezer, o Senhor está dizendo assim: jamais apagarei o seu nome do livro da vida. Então há possibilidade de apagar do livro da vida. Então, irmãos, fiquemos atentos. Não fiquemos aí em cima da teologia. Eu agora posso pecar porque eu estou salvo para sempre. O Senhor está dizendo aqui: eu vou riscar do livro da vida. E eu prefiro ficar com a palavra do que com os teólogos.
E eu tenho que andar em santidade, eu tenho que andar vigilante, eu tenho que cuidar da minha vida espiritual. Às vezes eu fico pensando que a igreja adora um Deus que muitas vezes desconhece esse Deus e age como se Deus não existisse. Mas a igreja de Filadélfia, no capítulo 3, versículo 12, também recebeu uma promessa. Olha que maravilha, versículo 12, irmãos, a igreja: farei do vencedor uma coluna no santuário do meu Deus. Nós só estamos aqui neste prédio lindo porque existem colunas. Ali, eu não sei se tem uma coluna muito grande ali, ó, daquele lado, perto do ar-condicionado. Ali também tem, parece uma coluna grandona ali. Aqui atrás, não pode tirar essas colunas não. Se tirar essas colunas vai ruir esse templo aqui. Então o Senhor está dizendo que a coluna é a parte principal de um prédio. E o Senhor está dizendo aqui: farei do vencedor uma coluna no santuário do meu Deus. Oh, glória a Deus, irmãos. Deus quer fazer de cada um de nós algo muito importante, uma coluna no seu santuário. E demais, e dali ele jamais sairá. Escreverei seu nome, nele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce dos céus da parte de Deus, e também escreverei nele o meu novo nome. Eu fico pensando que essa Jerusalém celestial, quando Jesus voltar, e quando esse mundo for lambido pelo fogo, Pedro fala sobre isso, que toda essa poluição que existe nesse planeta vai ser lambida pelo fogo. E pelo que eu entendo na palavra, eu entendo que Deus gosta tanto desse planeta que vai trazer a Jerusalém celestial para cá. Neste novo mundo, nesse novo momento da história dele com o seu povo. E para finalizar, a carta de Laodiceia tem também uma promessa. Embora Laodiceia fosse uma igreja nem fria, nem quente, mas tem promessa também: ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, do meu lado. Eu creio que o trono do Senhor é um trono bem amplo, para que possamos sentar do seu lado. Assim como eu também venci, Jesus está dizendo: eu também venci, e sentei-me com meu Pai em seu trono. Sentei ao lado do meu Pai no seu trono. Eu venci. Uma seleção mais do que vencedora. Esse é o tema do encontro da Geração Master, no próximo sábado, 4 horas da tarde. Uma seleção mais do que vencedora. Pastor Levi Lisboa, que é um maratonista e é pastor batista, vai estar falando para a Geração Master no próximo sábado, 4 horas da tarde. E não vai ter jogo do Brasil no sábado, 4 horas da tarde. E se tiver Itália com a Alemanha, você deixa a Itália e a Alemanha para lá e venha para a reunião da seleção mais do que vencedora, a Geração Master de nossa igreja. Você já faz parte da seleção de Jesus? A seleção mais que vencedora? Você já faz parte? Você que me ouve, você que vai nos ouvir daqui a semanas e meses e anos, você já faz parte da seleção mais do que vencedora, a seleção de Jesus. Você é um atleta que compete segundo as regras? Você é um atleta que compete segundo as regras? Você é um atleta que dá alegria ao técnico Jesus? Ou Jesus tem que estar sempre socorrendo você? Você não dá as alegrias que o seu técnico merece? Seja um vencedor, segundo a avaliação de Deus. E que Deus possa nos dar uma nota boa naquele dia. Eu estou preocupado com a nota que o meu técnico vai me dar. Essa nota não pode ser menos de 7, pastor. Não pode. Não pode. E eu quero concluir dizendo o seguinte: um pai observou que um filho não estava indo bem na escola. E aquele pai foi lá então conversar com a professora. E a professora disse: olha, pai, seu filho realmente não vai bem não. A nota dele
é 0. Ele chegou em casa, foi conversar com o filho. Disse: filho, eu estive na escola, fui conversar com a sua professora, e ela disse que a tua nota começa com Z. Ele disse: então deve ser 8. Aquele filho não estava nada bem. Ele não estava nada bem. Irmãos, que a nossa nota possa ser 8, 9, 10, para a honra e glória do Senhor. Amém.